Oi! Hoje é a resenha do conto Bárbara no Inferno, de Milton Ratum, aqui do seu livro A Cidade Ilhada, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Uma vez por mês ia ao mercado na rua Montfitard, onde mitigavam a saudade comendo e cheirando frutas que os remetiam ao outro lado do Atlântico, ou conversando com africanos, antilhanos e latino-americanos. Bárbara tolerava essas conversas no mercado, mas não suportava a intimidade com expatriados e exilados, nem com franceses que só criticavam a violência no Brasil, sem nunca mencionar o colonialismo na Indochina e na África, o genocídio na Argélia e a França do Marechal Pétain. Lázaro concordava, mas seus amigos não eram assim. A amargura e a revolta eram inevitáveis. A barbárie se alastrava na América Latina e era normal que ele e os amigos falassem disso. Esse é um trecho ali do começo de Bárbara no Inferno, de Milton Ratum, que conta a história deste casal, Lázaro e Bárbara, que estão vivendo exilados na França, em Paris. Na verdade, quem está exilado é Lázaro. Ele veio fugido do Brasil. Teve uma época que ele ficou preso lá pela ditadura militar, mas ele conseguiu fugir e está exilado então em Paris. Bárbara não, ela não tem nenhuma pendência com a ditadura. Na verdade, ela veio a Paris por causa da paixão. Afinal de contas, os dois estavam juntos, lá no Brasil, lá no seu apartamento sossegado com uma bela varanda para a paisagem lá do Rio de Janeiro. Aliás, eles têm muita saudade dessa época, desse apartamento, dessa visão que eles tinham. Enfim, da felicidade que eles possuíam antes. E claro, como já deu para perceber, né? Bárbara é meio ciumenta com os amigos de Lázaro. E o que resulta disso? Bom, eu não vou contar porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que eu comecei a leitura, é claro que eu já percebi a característica típica aqui dessas histórias do Ratum em A Cidade Ilhada, o saudosismo. Mas, dessa vez, com uma novidade, uma coisinha diferente. Na verdade, uma pegada que soa diferente. Isso porque sempre que tem esse saudosismo presente nas histórias, me vem uma mesma imagem. Não sei se para vocês também acontece isso. Acho que não. Mas, no meu caso, é a seguinte: sempre que o protagonista começa a falar do seu saudosismo de épocas passadas, principalmente da infância, juventude ali, e depois ele retorna para sua fase adulta, me vem a imagem do próprio Milton Ratum. Para quem conhece a fisionomia dele, é isso que eu imagino. Eu vejo Milton Ratum na pele do protagonista dessas histórias saudosistas. Principalmente aquelas que têm uma clara referência à cidade de Manaus. Mas, dessa vez, eu não consegui imaginar este protagonista, o Lázaro, como um alter ego do Milton Ratum, não mesmo. Isso sem saber, na verdade, se Milton Ratum, por exemplo, foi realmente um exilado. Bom, mesmo que fosse, também não adianta. O que importa é o que um leitor acaba tendo de sensação em cima das histórias. Então, na verdade, pouco importa se realmente ele foi um exilado ou não. Aliás, uma outra diferença aqui, em comparação com os outros contos, é que, sim, há um teor muito forte de política aqui. Aliás, até demasiado, com aquele viés esquerdista muito forte. Aliás, boa parte aqui dessa história realmente é a balança entre Lázaro, que discute muito política com seus amigos, e Bárbara, que realmente não está nem aí. Literalmente, né? Porque, na final de contas, ela veio para Paris por causa dele, não por causa de fugir da ditadura no Brasil. Não mesmo. Então é óbvio que ela sente ciúme de todos os seus amigos latino-americanos que ficam falando só sobre política todo santo dia. E é claro que o desdobramento dessa história, isso não é spoiler, isso é meio que óbvio. Se o casalzinho não está se entendendo, somente quando tem política na história, né? Podia ser religião, podia ser futebol, né? Mas no caso aqui, é claro que o casalzinho vai ficar desestabilizado. E disso resulta também que a história aqui, ela não soa original. Esse é óbvio que vai acontecer, que o casal pode se separar, então a gente já espera isso, não há nenhuma novidade. E para conduzir a isso, o Milton Ratum gasta várias páginas, demora para acontecer, o que é inevitável.
E aí sim, agora eu posso dar um spoiler. Quando de fato isso acontece, a história fica mais lenta ainda e mais desinteressante de acompanhar. Porque a gente passa a focar em apenas um dos dois personagens. Não vou dizer qual que é, só para manter o interesse de vocês. Mas aí, pra mim, aí que a história começou a desandar mais ainda e ficar mais devagar, lenta e desinteressante. E eu já começava a me perguntar no que isso vai dar, como essa história pode terminar. Sim, o desfecho aqui até que é inusitado. Realmente eu não esperava que pudesse acontecer algo parecido com o que realmente aconteceu. Mas mesmo assim, a história não se torna mais interessante por causa desse final. Isso acontece muito, né? Às vezes uma história mediana, quando chega a um final surpreendente, faz a gente revisar todo o texto e pensar: puxa, tudo isso foi uma bela de uma preparação para aquele momento final. Não é o caso aqui. Há uma grande enrolação no miolo aqui do conto e quando chega ao final, mesmo interessante, resulta numa soma que não acrescenta muita coisa ao conjunto. Minha sensação, obviamente. Sim, esse texto aqui é sobre obsessões, tanto do lado de Lázaro quanto de Bárbara. A obsessão de Lázaro, claro, é por causa da política, ele quer voltar ao Brasil, quer viver novamente na sua terra. Claro, a obsessão de Bárbara está baseada no seu ciúme, ele não pode ver as amigas de Lázaro em volta dele que ela já quer espumar ou pular no pescoço das inimigas. E essa obsessão, na verdade, lá no final do texto, se desdobra num sentimento muito interessante para um dos personagens e da onde vem o final completamente inesperado. E já que eu não posso dizer mais nada sem correr o risco de dar um grande spoiler, é melhor já dizer que para Bárbara no Inferno de Milton Ratum eu atribuo apenas 3 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na sexta-feira, mais uma resenha de A Cidade Ilhada de Milton Ratum. Mas amanhã já começa a resenha de um novo livro aqui no nosso projeto, Objeto Quase, de José Saramago. Sim, histórias novas com um ritmo diferenciado. Com certeza também vai valer a pena acompanhar essas novas histórias. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também do projeto. E até mais!